Vamos nos preparar agora para a palavra de Deus, na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova, em frente ao prédio da Águas do Rio, nada de Nova, aquela SEDAI velha, aquela porcaria, graças a Deus não existe mais. Pegou uma administração boa lá, que ajeitou tudo, glórias a Deus pela vida dos administradores lá, em nome de Jesus, que ele dê certo, que eles ponham água lá na Baixada, ponham água na região norte, sul, sudeste, centro-oeste do nosso estado do Rio de Janeiro. É isso que nós queremos, água barata, também nem água cara não, água barata, tá bom? Bem tratada, com qualidade, em nome de Jesus. Beijo, 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 beijo. Vamos lá para a palavra do Senhor. Eu quero começar esta palavra dentro do tema vamos amar a Deus acima de tudo? É uma pergunta, né? Vamos amar a Deus acima de tudo? Quem quer essa jornada daqui para frente? Colocarmos prioridades nas coisas do Senhor? Então eu quero dar o início no livro de Marcos, depois nós vamos para as cartas do apóstolo Paulo, Mateus, Marcos 12, 30. Marcos 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Senhor Jesus, Deus bom, Deus bendito, Deus poderoso, Deus glorioso, tu sabes que eu te amo, Senhor. Eu não só digo como repetição de palavras, mas a minha vida, as minhas ações demonstram o amor que eu tenho por ti e pela tua obra que tu tens me chamado a executar nesta terra. Meu Deus, me ajude, me capacite, me treine, me fortaleça, ajude a minha mente a ficar firme e saudável, para que eu não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu olhe para frente, para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e o povo mais feliz desta terra podem todos dizer amém, amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu não sei já quantas foram as mensagens de bom exemplo, ter exemplo, imitadores, agora amar a Deus, amar, depois vamos passar para a segunda etapa, né? Amar a si mesmo, depois vamos passar para a terceira etapa, amar ao próximo. Então nós vamos ainda caminhar dentro desse assunto sobre o amor. Primeiramente, eu quero focar você, todos que estão me ouvindo, a olhar para cima, a dedicar seu amor por Deus. O amor por Deus tem que ser o teu amor número 1. Nunca coloque Deus em segundo plano, nem em terceiro plano. O teu amor, teu maior amor, não é pelo teu filho, não é pela tua mulher, não é pelo teu cachorro, pelo teu gato, pelo papagaio, pelo passarinho, pelo time de futebol, sabe, pela praia, pelo churrasco, pela tua carne. Teu amor maior tem que ser por Deus. E o amor por Deus, ele é demonstrado. Eu tenho dito que nós estudamos no domingo, quanto mais a pessoa se sente perdoada, mais essa pessoa ama a Deus. Quanto mais se sente perdoada por Deus, mais amamos a Deus. Então, quando você pensa esse amar a Deus, eu até tenho dito, né? Eu tenho uma convicção, estou convicto que todo o povo de Deus ama a Deus. Então eu não tenho nenhuma dúvida, você que está me vendo, me ouvindo, vai me ver, vai me ouvir depois. Eu tenho certeza que você ama a Deus. Mas existe uma outra pergunta que eu fiz no domingo, né? Mas você ama a Deus acima de tudo? Ou seja, Deus nunca está na reserva contigo? Ou seja,
Tem gente que Deus está sempre na reserva, né? Deus é o reserva. Ah, não tem nada para fazer? Vou louvar. Ah, tá chovendo, não tem praia? Vou louvar. Ah, tem sol? Vou para a praia. Ah, tem um churrasco? Vou para o churrasco. Ah, tem um batizado? Vou para o batizado. Tem um pagode? Vou para o pagode. Tem um jogo de futebol? Vou... Então, Deus está sempre em segundo, terceiro, quarto plano. Então, mas essas pessoas, elas também dizem que amam a Deus. Eu também acredito que deve haver algumas gotículas de amor por Deus, né? Não sei se é um amor interesseiro, só no perigo, só na hora da emergência. Porque você sabe que tem gente que só fala de Jesus quando aparece um tumor, aparece um câncer, aparece uma doença, uma dor, um divórcio, desemprego, uma doença num filho, num neto, um problema na casa que ele perde o controle. Que às vezes acontece coisas nas nossas vidas que nós perdemos o controle, totalmente o controle e o domínio da situação. Aí se corre para Deus. Você corre para a congregação, sabe aonde você vai ouvir falar de Deus? Numa igreja séria, onde se prega a Bíblia, você sabe que Deus ali se faz presente. Então nós temos falado sobre isso, né? Hoje nós vamos caminhar para vermos testemunho, para vermos como um homem ama a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo de número 1, no versículo 21, ele diz assim: portanto, para mim, Paulo falando, portanto, Filipenses 1, 21, portanto, para mim, quem? Para Paulo. Você não pode pegar esse versículo e falar que é você. Esse é Paulo falando. Portanto, para mim, Paulo, eu não posso repetir ele e achar que eu estou fazendo igual Paulo. Se você estiver fazendo igual Paulo, esse versículo encaixa em você. Mas se você não estiver fazendo, não encaixa em mim. Então, Paulo diz assim, portanto, para mim, Paulo falou, para mim, eu estou apontando para mim, né? Para mim, eu digo, Pedro Inácio, portanto, para Pedro Inácio, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, Pedro Inácio, a minha vida aqui nesta terra, nesses últimos anos, principalmente nesses 30 anos, 30 e poucos anos para cá, a minha vida para mim é Cristo. É as coisas de Cristo, é a obra de Cristo, é o trabalho de Cristo, é a evangelização. A minha vida, eu já me ofereci como um holocausto. Então, eu estou aqui tentando, sabe? É muito difícil, irmão. Essa posição que a gente tenta se igualar à vida do apóstolo Paulo, é muito difícil. Às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Então, quando ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu gosto também de uma outra passagem que ele fala aqui, acho que é em Gálatas, capítulo 2, o versículo é o 20, ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo falou, olha, é muito, muito lindo isso, né? Para mim, Paulo, Filipenses, o viver é Cristo. Paulo estava preso quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele está atrás das grades, ele estava aguardando ser decapitado. Então ele já sabia que a qualquer momento, que ele até diz, para mim o viver é Cristo, e o morrer, ele diz, o morrer, volta lá para Filipenses 27, é lucro. Aí ele diz assim, ó, no 22, Filipenses 1, 21, portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, portanto, se eu estiver aqui vivo,
em carne, andando, mesmo passando lutas, ele diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, você sabe o que ele chamava de fruto para o trabalho dele? É que é fruto para o trabalho dele? Não é igual esses vigaristas que se chamam pastores hoje, bispo, apóstolo. Para eles é lucro, para ele só visa... Se você escuta eles conversando, a maioria deles, não é todos, a maioria deles, a conversa deles, eles não estão preocupados com as ovelhas. Eles perguntam assim, quanto que a tua igreja está dando? Qual é o rendimento da tua igreja? Então, o lucro para eles é dinheiro. A maioria de cada 100, 80 vive nesse jeito. Cada 100, bispo, apóstolo, reverendo, profeta, essas coisas todas que tem por aí, de cada 100, 80, a vida deles é atrás de lucro. Então, olha Paulo falando, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí no 23, 22 ele fala, entretanto, se o viver na carne me traz fruto no meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. 23. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, ou o que é incomparavelmente melhor. Ele falava assim, ó, tem uma coisa que me separa de estar totalmente com Cristo. Você sabe o que é que te separa, que nos separa de estar totalmente com Cristo? É o diabo, é o olho grande, é a macumba. Não, é a nossa natureza carnal, é a nossa carne. Ele falou, ora, 23, Filipenses 1, 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e de estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, mais necessário permanecer na carne. Então ele falou, por vocês, ele estava preso, por vocês, se Deus quiser me acrescentar mais tempo aqui, por vocês. Então eu digo a mesma coisa, eu não tenho medo de morrer, irmão, porque eu sei para onde eu vou. A hora que Deus me chamar, ninguém precisa desesperar, que eu bati o olho, estou com meu papai. Pode ficar tranquilo que eu não vou para o purgatório, eu não vou lá para o Sheol, eu vou estar com o meu Senhor no paraíso. Depois eu vou voltar com Ele em espírito. No arrebatamento, para o meu espírito que volta, entrar no corpo que se desfez e vai se refazer. Essa é a história que você sabe, que eu já te contei com a Bíblia na mão. Já te expliquei sobre isso, né? Então volte lá para Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, Gálatas 2:20. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nós temos agora 15 minutos. 15 minutos. Para mim te mostrar um homem, a vida de um homem, é de Paulo, né? A vida de um homem, a condição desse homem, o que ele passou por amar a Cristo acima de tudo. Você vai estudar comigo, você vai ler comigo, né? Nós vamos ler. Isso você vai encontrar em 2 de Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 21 em diante. Até o tempo do relógio bater 21 horas, nós vamos estar lendo essas palavras, tá bom? Ele fala uma coisa muito interessante, porque muitos líderes que praticam jejum, eles falam assim, Paulo também jejuava. Agora, se você pegar o versículo, capítulo 11, 2 de Coríntios 11, agora do versículo 21, começa do versículo 21. Ele diz assim, ingloriamente o confesso. Essa palavra, ingloriamente, no dicionário, ela tem uma tradução seguinte, para minha vergonha eu vou dizer o que eu passei. Então ele fala, eu não gostaria de dizer, mas como testemunho eu tenho que dizer isto. O que eu passei? Para minha vergonha eu vou relatar essas coisas. Ingloriamente o confesso, como se fôssemos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia,
como insensatez o afirmo. Também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho. Agora ele vai começar a narrar a história, a vida dele. Como foi os seus dias como pregador da graça de Deus. Olha as vielas que ele passou. Olha os transtornos. A gente não passa nada, irmão. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente mole, sabe? Tem gente fraca. Tem gente que gosta de murmurar de tudo. Aprende com esse homem de Deus, que amava Deus acima da sua vida. Ele falou, eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. E esse viver que eu tenho é para Cristo agora. É para Cristo, não é para minha carne, não é para os meus prazeres carnais. Agora é para Cristo. A minha vida agora é dedicada a Cristo. Eu dedico a minha vida a Cristo. Paulo, ele mostrou com a sua fala, com as suas atitudes. Olha o que aconteceu com Paulo. Versículo 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 24 é o versículo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Então, se eles dessem 40 chibatadas, não podia bater mais. Mas o que eles faziam? Eles davam 39, depois podia repetir de novo as 39. Gente, olha o que ele diz. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 5 vezes. Ele levou 39 chibatadas 5 vezes dos judeus. Olha como é que esse homem... Você imagina como ficou o corpo desse homem marcado. Você lembra quando ele fala assim, eu tenho as marcas de Cristo? Tem gente que não sofre nada, só sabe murmurar. O cara vem crente do século XXI para murmurar, igual a esses crentes do século XXI, que não aguenta nada. Desculpa a expressão, irmão. Um monte de molenga, tem que passar. Tem que passar pelas lutas, pelas aflições. Paulo falou, quarentena de açoites, 25. Fui 3 vezes fustigados com varas. Apanhei de vara. Ele diz, uma vez apedrejado. Tudo porque eu amo a Cristo, hein? Em naufrágio, 3 vezes. Eu passei por 3 naufrágios, ou seja, 3 vezes o barco que eu estava afundou. 3 naufrágios. Um só, o livro de Atos fala. Você não vê outros 2. Mas ele fala que ele passou por 3 naufrágios. O livro de Atos só fala quando ele naufragou e foi parar na ilha de Malta. Mas ele diz que ele passou por 3 naufrágios. Você imagina o que é isso, irmão? Não, né? Ninguém imagina o que é isso. 3 naufrágios. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Ou seja, sem destino. O barco jogava para lá, para cá, para lá, para cá. Sem destino. 3 dias. Passei um dia, uma noite e um dia passei na voragem. Uma noite e um dia. Então, 24 horas sendo jogado pelo vento. Que desespero é esse, irmão? Em jornadas, em caminhadas, muitas vezes, andou muito, as pessoas não querem nem pegar nenhum ônibus, é longe para cultuar. Ah, é longe, é muito longe, pastor, é muito longe, olha aqui. Em jornadas, caminhadas, ele andava muito.
Meu irmão, é uma vergonha, né? A gente fala, eu amo a Deus, mas quando vem qualquer lutinha, ó, começa a, não vou mais não, não vou mais, não tem mais tempo, não tem mais, vou mais não. Ontem eu falei, cada um siga o seu destino, não atrapalhe o destino do outro. Siga o seu destino e não atrapalhe o destino do outro. Porque dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão na cama, no leito, um será tomado, outro será deixado. Isso está escrito, irmão. Não sou eu que escrevi isso, não. Isso é o acontecimento dos últimos dias. Então, em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de ladrões. Ah, eu não vou no culto de noite, que tem muito ladrão. Ah, tadinho, né? Tadinho. Ladrão tem de dia, ladrão tem de noite, ladrão tem em todo lugar, irmãos. Tem ladrão todo mal vestido, tem ladrão de terno e gravata, tem ladrão sentado numa cadeira de poder, tem ladrão em toda parte da terra, tem ladrão. Então, se você não for andar, se mover por causa de ladrão, por causa de salteadores, em perigo entre patrícios. Sabe o que é patrícios? Irmãos. Paulo falou, quantas vezes eu fiquei em perigo entre irmãos? Irmãos não, falsos irmãos. Irmãos traiçoeiros. Que tá pela frente, amo. Por trás, punhala. Mete a faca, inventa, calunia. Sai falando calúnias. A vida faz assim, ó. Declina. Então, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentis, em perigo entre os crentes, em perigo fora dos crentes, em perigo na cidade. Passei perigo no deserto. Eu estou no versículo 26. Em perigo no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Falsos irmãos, viu? Traiçoeiros. Te beija, te abraça. Te diz palavras. São só palavras. E na hora da provação, vazam. Na hora do teste, evaporam. Na hora de mostrar fidelidade, não tem. Na hora de mostrar perseverança, não tem. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias. Vigílias, sabe por quê? Vigília, porque ele ficava vigiando para não ser morto. Ó, não dorma não, Paulo, que estão atrás de você. Ele ficava tomando conta. Em vigílias, muitas vezes, em fome. Passou fome, passou sede, passou jejum, passou frio. Ah, tá muito frio, pastor. Não vou no culto hoje não, tá muito frio. Cara, tem casaco, tem carro com aquecedor, tem sapato, tem cachecol, tem meia. Então, que amor é esse, irmão? Ah, é um amor normal, aquele amor que todo mundo diz que ama. Eu amo a Deus. Mas agora, esse amor, acima de tudo, isso aqui é uma demonstração. Isso aqui nós poderíamos devagar falar um ponto por ponto e mostrar o sofrimento, pegar essas passagens e ir lá no livro de Atos, que eu tenho aqui as passagens todas de Atos, do sofrimento de Paulo, e conversar com vocês 3 anos sobre isso. Olha, trabalho, fadiga, vigília, fome, sede, nudez, frio, nudez. Ele estava preso. Ele falou, vem aqui, traga minha capa, que eu estou com frio, estou sozinho. Quando você vier, traga meus livros, pergaminhos, e traga minha capa, que eu deixei lá. Ele estava com frio. Isso é um homem que, quando ele diz, não vivo mais, é Cristo que vive em mim. E este viver que eu tenho na carne, eu vivo para amar a Deus,
Eu vivo para fazer a obra de Deus. Eu vivo para cumprir um chamado. Se todos nós que estamos ouvindo agora entendêssemos definitivamente que a nossa estadia nesta terra, só estamos aqui com um objetivo, o que temos um chamado de Deus. Deus tem um plano, um projeto de vida para cada um de nós. Ele fala lá aos Efésios 2:10 que são obras preparadas de antemão. São as obras que Deus preparou para a gente andar nela. Para você andar nas obras que Deus preparou, tem que amar a Deus. Senão você não sai de casa. Você coloca obstáculo, é longe, tá frio, o ônibus demora. Irmão, eu ficava no ponto do ônibus, às vezes esperando o ônibus, 1h30 para me congregar. Eu estava descendo, eu já falei isto. É fácil se eu pego o seu carro. Hoje eu tenho carro, tem 7 anos que eu tenho um carro. Eu já tenho 61, vou fazer 61 anos. 7 anos que eu tenho carro. Mas eu não tinha carro. Eu tenho 39 anos de obra de Deus. 7 anos com carro. 32 anos sem carro. Como é que eu fazia? Ia para Paracambi, ia para Belfor Roxo, ia para Nova Iguaçu, fui para Bahia, fiquei meses longe da minha família, passei luta, passei fome, passei dificuldade, passei humilhação. O pastor pegava as moedas e jogava no chão. Isso aqui é para você comprar comida aí, seu fomeado. Irmão, você tem homem de Deus nesta terra. Tem homens de Deus que amam a Deus, não de boca, de blá, 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 mas de vida, de passar nos testes, de passar pelos perigos, de passar pelas jornadas, de passar pelos perigos dos rios, passar pelos perigos de salteadores, passar pelos perigos. Então nós estamos em perigos, todos os dias nós estamos em perigos. Então, se estamos em perigo, precisamos olhar para cima e dizer: Deus, Tu és o meu auxílio, o meu socorro, eu conto contigo de manhã, de tarde, de noite, tu és a minha bandeira, a minha justiça, a minha cura, o meu milagre, Tu és o meu socorro, Tu és a minha proteção, ninguém pode me proteger mais do que o Senhor. Por isso que eu te amo, eu me devoto a ti, eu amo o Senhor mais do que minha esposa, mais do que meus filhos, mais do que meus netos, mais do que minha mãe, eu amo o Senhor mais do que meus irmãos. Eu amo o Senhor porque é o Senhor que me deu a vida, é o Senhor que não só me deu a vida e me manteve vivo, e me manterá vivo até eu cumprir o projeto de Deus. Quando eu cumprir, termina a minha caminhada aqui. Então eu louvo a Deus. Tá? Eu louvo a Deus por você. Chegamos no momento final, mas amanhã às 7h30 da noite eu convido a igreja para estar comigo de joelhos dobrados, em oração, em clamor a Deus, em súplicas a Deus. Vamos orar muito amanhã, irmãos. Se você gosta de orar, tem esse desejo de conversar com Deus, amanhã eu vou estar com meus joelhos dobrados diante do meu Senhor, orando pela igreja, orando pela família, orando pelo país, orando pelas causas, pelas crises. Traga teus pedidos de oração, traga as tuas causas, segure nas tuas mãos, escreva as tuas causas, tuas guerras, escreva num papel e segure na hora da oração e apresente a Deus, e vamos colocar um ponto final em algumas situações que estão levando pessoas ao colapso, ao desespero, à crise de insônia, a doenças psicológicas, problemas cardíacos. Então tem gente adoecendo por causa de um monte de situações. Então nós vamos estar amanhã, você que quer, você que tem um chamado, você que quer participar de um culto abençoado, oferecer um culto abençoado ao Senhor, amanhã às 7h30 da noite, na rua Roberto da Silveira, no número 10. Venha e traga toda a sua família. Traga a sua família. Traga a sua família. Ela não vai se arrepender e nem você vai se arrepender.
vai haver algo maravilhoso da parte do Senhor. Amém? Fala, meu irmão Wander, também está por aí. Glórias ao Senhor pela sua vida. Tá bom? Então, deixa eu aqui me despedir aqui dos abençoados que estão aqui pelas rádios. Saúde para todos que estão aí nas rádios, nos aplicativos. Anjos de Deus com vocês. Que haja prosperidade na vida de todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Saindo aqui dos aplicativos. Entrando aqui na oração. Isto. Agora vamos aí saindo aqui da 94.5 e a 92.1, né? Vamos aqui liberar a programação da rádio. Amanhã, às 7h30 da noite, venha estar conosco, famílias aí das rádios, venha estar conosco em nome do Senhor, tá bom? Paz para vocês todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E você que está aqui, a família Restituição, amanhã, às 7h30 da noite, venha. Traga tua guerra, escreva num papel, traga na tua mão, escreva as tuas súplicas, as tuas orações, teus pedidos, escreva na tua mão. Na tua mão não, escreva no papel, segure na hora da oração, segure. E nós vamos apresentar ao Senhor, vamos apresentar ao Senhor, nós vamos orar muito amanhã, muito, muito para a glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, meu telefone é o mesmo, 98602-2369. Tenham todos aí uma noite abençoada, saúde para todos, uma noite de sono, de descanso, de repouso. Com o Senhor, pegue no sono, porque o Senhor te faz repousar em total segurança. Lutas teremos, mas a vitória é nossa, em nome do Senhor. Beijo para a família Restituição. Todos, vocês são especiais, tanto para o Papai Deus, quanto para mim e para minha esposa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.